No silêncio das primeiras horas da manhã, precisamente às 6 horas e 14 minutos do horário de Roma, um arquivo digital surgiu no portal da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Aquele documento de 14 de maio trazia o título de Declaração da Fé Católica, endereçado ao Papa Leão XIV. Era, sem sombra de dúvida, o ato de rebeldia teológica mais contundente já direcionado a um pontífice na história moderna da Igreja. Apenas 24 horas antes, o Vaticano havia ameaçado o grupo de excomunhão. O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernandes, declarou que a sagração de novos bispos, marcada para 1º de julho, seria um ato de cisma. As consequências disso, segundo ele, seriam implacáveis e automáticas. Sob a lei canônica, a punição seria lata e sentente, imediata e impossível de ser revertida. No entanto, a reação dos tradicionalistas não foi recuar, negociar ou implorar por mais tempo para o diálogo. A resposta deles foi publicar exatamente o que creem e registrar por escrito que esse manifesto é o mínimo absoluto para que continuem na Igreja. Você e eu precisamos compreender a audácia disso. Eles não disseram que aceitavam o poder papal para depois pedir clemência. Pelo contrário, definiram ali a linha de base. Se Roma não aceitasse, o próprio Vaticano estaria fora da comunhão. Acompanhe esta investigação até o fim, se quiser entender por que esse ultimato deu início à crise interna mais perigosa do catolicismo desde 1988. As revelações que traremos agora vão mudar completamente a sua visão sobre a guerra silenciosa pela alma do catolicismo. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois esses eventos estão avançando rápido e o próximo desdobramento pode surgir a qualquer hora. Para decifrar essa declaração de fé, precisamos decifrar a mente por trás dela. O padre Davide Pagliarani nasceu em Rimini, na Itália, no dia 25 de outubro de 1970. Ele cresceu na região de Emília-Romagna, uma terra peculiar que gerou tanto o cineasta Federico Fellini quanto o ditador Mussolini. Trata-se de um território repleto de contrastes gritantes, profundamente religioso e ao mesmo tempo cético, apegado ao passado, mas sempre desconfiado dele. Tais contradições moldaram profundamente a mente de Pagliarani. Quem o conheceu na juventude o descreve como alguém extremamente devoto, intelectual e obstinado, exibindo aquela firmeza típica de certos italianos que leem São Tomás de Aquino por lazer e debatem minúcias teológicas no jantar. Com apenas 19 anos, em 1989, ele ingressou no seminário de Flavigny-sur-Rosérain, na França. Esse local é um dos 6 centros de formação mantidos pelo grupo no mundo, operando fora das estruturas oficiais da Igreja. Ali, os futuros sacerdotes são formados sob as regras estritas do rito pré-concílio Vaticano II, utilizando o Missal Romano de 1962. Dentro daqueles muros, a rotina de estudos é impiedosa e a disciplina é levada ao extremo. Toda a preparação intelectual é profunda, porém focada especificamente na tradição tomista, nos dogmas do Concílio de Trento e nas encíclicas papais anteriores ao Vaticano II. Os seminaristas aprendem que o rumo da Igreja se perdeu na década de 1960, quando se abriram portas que deveriam ter continuado trancadas.
As reformas litúrgicas, a aproximação ecumênica e o diálogo moderno são vistos ali como erros históricos ou traição. Foi nesse ambiente que, em 27 de junho de 1996, o bispo Bernard Fellet, sagrado por Dom Marcel Lefebvre em 1988, ordenou Pagliarani como sacerdote. Após sua ordenação, o jovem padre atuou por 7 anos em Rímini, passou outros 3 em Singapura e de 2006 a 2012 assumiu a liderança do Distrito da Itália. Em 2012, ele foi nomeado reitor do prestigiado Seminário de Buenos Aires, encarregado de preparar as futuras gerações de sacerdotes de toda a América Latina. O salto definitivo ocorreu em 11 de julho de 2018, quando o capítulo geral o elegeu superior geral para um mandato de 12 anos, quando ele tinha apenas 47 anos de idade. Ele assumia o lugar do bispo Felay, que liderara a fraternidade por 24 anos em diálogos desgastantes e inconclusivos com a Santa Sé, que geraram falsas esperanças, mas nenhum acordo real. Uma nova postura de liderança começou a desenhar-se sob o comando de Pagliarani. Enquanto seu antecessor agia com diplomacia, o novo superior preferia a franqueza implacável. Onde um buscava o consenso, o outro exigia clareza absoluta. Ele não tinha paciência para as ambiguidades romanas, convicto de que a teologia, a liturgia e a doutrina da fraternidade eram as corretas. Para ele, o peso de provar um erro não recaía sobre seu grupo, mas sim sobre o Vaticano. Em sua primeira entrevista oficial em língua inglesa, ele declarou sem rodeios: "Não fomos nós que mudamos, a Igreja é que mudou, e ainda esperamos que nos digam um motivo." Seus assessores mais próximos confirmam que sua disciplina no cotidiano era verdadeiramente impressionante. Sua rotina diária iniciava invariavelmente às 5 horas da manhã. Ele celebrava a missa tradicional em latim todos os dias, reservando 1 hora inteira de meditação em silêncio antes do café. Devorava livros não apenas sobre teologia, mas também história, filosofia e análises geopolíticas contemporâneas. Sendo fluente em 4 idiomas, italiano, francês, espanhol e inglês, lia também em latim e grego clássico. Fazia questão de redigir cada sermão e carta oficial de próprio punho, sem delegar suas palavras a ninguém. Em 2 de fevereiro de 2026, ele fez o anúncio que detonou a crise atual. Comunicou que a fraternidade realizaria a sagração de novos bispos em 1º de julho, ignorando a aprovação do Vaticano. Para justificar o ato, a nota oficial apontava um estado de grave necessidade espiritual para garantir a sobrevivência dos sacramentos oferecidos à sua comunidade global. Essa carência de líderes era um fato indiscutível, muito embora Roma contestasse a solução adotada de forma unilateral. Naquela altura, a fraternidade contava com apenas 2 bispos ativos em seus quadros. Dom Felay, com 68 anos de idade, já vinha sofrendo de problemas crônicos de saúde. O outro bispo, Dom Alfonso de Galarreta, de 69 anos de idade, vivia na Espanha, sobrecarregado por uma rotina exaustiva de crismas, ordenações e consagrações de novos templos e altares espalhados pelas comunidades da Europa e também da América Latina. A escassez de liderança piorou após eventos trágicos e polêmicas do passado. O terceiro bispo do grupo, Bernard Tessier de Malerrat,
faleceu em outubro de 2024, aos 79 anos de idade, após sofrer uma queda acidental. O quarto bispo, Richard Williamson, fora expulso em 2012, devido a graves escândalos públicos, incluindo sua conhecida negação do Holocausto. Restavam apenas 2 bispos para guiar uma estrutura global de mais de 600 padres, 200 irmãos e 100 irmãs religiosas em 37 países, além de milhares de fiéis. O grupo mantém 6 grandes seminários, localizados na Suíça, França, Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Austrália, e todos necessitavam urgentemente de bispos para ordenar novos padres. Toda essa estrutura abrange mais de 100 colégios de ensino básico e médio, casas de retiro, asilos e missões ativas em 4 continentes. Trata-se, sob qualquer ótica de análise, de uma das comunidades tradicionais mais organizadas e autossuficientes do planeta, cuja engrenagem depende de novos bispos para continuar operando. Mas a conta simplesmente não fechava, e a Santa Sé se recusava terminantemente a conceder autorizações. Em 12 de fevereiro, Pagliarani viajou até Roma para se reunir por 2 horas com o cardeal Fernandes no Dicastério para a Doutrina da Fé. Fontes revelam que o encontro foi polido, mas estéril. Fernandes sugeriu abrir novos debates teológicos que se arrastariam por anos, algo que a fraternidade considerou inviável. Durante o encontro, Pagliarani pontuou que os debates já duravam mais de 50 anos sem qualquer avanço doutrinário real. O cardeal alertou que novas sagrações sem aval do Papa configurariam um ato formal de cisma, ao passo que o superior rebateu, afirmando que a fraternidade jamais esteve cismática e agia estritamente pela salvação das almas. Diante desse abismo teológico, eles se despediram, sem nenhum acordo. Nas semanas seguintes, contatos informais ocorreram em segredo entre a Secretaria de Estado e a sede em Menzingen. No fim de março, o próprio cardeal Parolin telefonou discretamente para Pagliarani, pedindo paciência. O superior ouviu com respeito, agradeceu o apelo, mas respondeu que eles já aguardavam há 54 anos. A paciência deles não era o verdadeiro obstáculo ali, enquanto o relógio corria veloz rumo ao 1º de julho. Então, em 13 de maio, a tensão explodiu, quando Fernandes publicou a advertência formal do Vaticano. O texto tinha uma precisão cirúrgica, lapidado por juristas canônicos, revisado pela Secretaria de Estado e autorizado pelo próprio Papa. A nota afirmava que qualquer sagração sem mandato papal resultaria em excomunhão, lata e sentente, para consagradores e consagrados. Essa punição ocorreria de forma automática, pelo próprio ato, sem necessidade de novo julgamento. Você e eu reconhecemos que essa tática não é nova, pois foi o mesmo instrumento jurídico usado em 1988 contra Dom Lefebvre na Suíça. Não há como negar que o momento escolhido para aquela ação foi estratégico. Ao emitir aquele alerta 7 semanas antes das ordenações planejadas, o Vaticano dava à fraternidade uma última oportunidade para corrigir sua rota. Você e eu percebemos que aquela era uma porta deixada frestada, não escancarada, mas uma saída. Contudo, a resposta deles foi implacável, batendo aquela porta com força. No dia 14 de maio, menos de 24 horas após a declaração do cardeal Fernandes,
a Sociedade Sacerdotal São Pio X publicou sua Profissão de Fé Católica. Embora o texto de aproximadamente 3.000 palavras fosse breve, seu impacto foi monumental, ao criticar abertamente os erros que, segundo eles, destroem a fé e a moral há mais de 50 anos. Nas entrelinhas daquele manifesto, a fraternidade insistia que as aflições levantadas por eles nunca receberam uma resposta satisfatória por parte da Santa Sé. Diante desse silêncio histórico, eles decidiram formalizar por escrito o que definiram como o mínimo necessário para manter a comunhão com a Igreja de Roma. Essa expressão específica mudava completamente as regras do jogo tradicional. Em circunstâncias normais, é a sede do papado que dita as regras de fé para qualquer grupo católico. Mas aqui, de forma inédita, uma organização dissidente ousava ditar as normas para o próprio Papa. Não estávamos diante de uma súplica humilde, mas sim de um ultimato teológico imposto à autoridade de Pedro. No papel, contudo, as palavras pareciam comuns. Em uma primeira análise, o texto apenas reafirmava verdades estruturais conhecidas por qualquer fiel, como a existência de um único Deus, uma só fé e uma única Igreja verdadeira. O documento defendia que Jesus Cristo é o único mediador, apontando o batismo como condição indispensável para a salvação e confirmando a presença real de Cristo na hóstia sagrada. Qualquer seminarista do primeiro ano reconheceria essa ortodoxia básica, que até teólogos liberais aceitam sem questionar. No entanto, o verdadeiro segredo por trás dessa manobra não era a busca por inovação, mas sim o resgate do antigo. Ao colocar essas verdades milenares na mesa, a sociedade desafiava a liderança do Vaticano a contradizer publicamente suas próprias bases. Quando estabeleceram esses dogmas antigos como o limite mínimo para a comunhão, os tradicionalistas enviaram uma mensagem silenciosa e devastadora. A acusação implícita era de que a cúpula da Igreja, influenciada pelo Concílio Vaticano II, havia se distanciado de suas raízes fundamentais. Para eles, o ecumenismo e o diálogo interreligioso, exemplificados na Declaração de Abu Dhabi, assinada pelo Papa Francisco no ano de 2019, sugerindo que Deus deseja a pluralidade de religiões, representavam uma traição direta ao catolicismo clássico. Tudo isso foi redigido de forma sutil e estratégica, evitando citar nomes de cardeais ou documentos específicos, mas deixando o recado claro para quem soubesse decifrar. Qualquer pessoa que estude essas disputas internas, iniciadas há mais de 60 anos, percebe o peso dessas palavras veladas. Você e eu precisamos entender o impacto da afirmação de que existe apenas uma religião verdadeira e que a Igreja Católica é a única arca de salvação. Isso resgata diretamente o dogma de que fora da Igreja não há salvação, definido no Concílio de Latrão em 1215 e reforçado em 1442. Contudo, o Vaticano II passou a admitir que diferentes religiões podem conter lampejos da verdade. A tensão aumentou quando o Papa assinou o Acordo de 2019, alegando que a pluralidade de crenças é querida por Deus
em sua infinita sabedoria. Essa abertura ecumênica sempre foi classificada pela sociedade conservadora como uma heresia flagrante que contradizia séculos de magistério. Ao blindarem sua postura tradicional, sem atacar diretamente o documento assinado em Abu Dhabi, os tradicionalistas armaram uma armadilha intelectual brilhante. O questionamento velado que pairava no ar era direto. Roma ainda defende o que sempre foi ensinado pelas gerações anteriores, ou a doutrina foi alterada em segredo? Da mesma forma, ao reafirmarem o reinado social de Cristo sobre os governos e as sociedades, eles atacavam diretamente o cerne das reformas modernas de liberdade religiosa estabelecidas no Concílio Vaticano II, criando uma barreira intransponível entre as duas visões de mundo. Os líderes da fraternidade sustentavam que as novas diretrizes de liberdade religiosa iam contra as condenações do Papa Pio IX, no ano de 1864, além de ignorarem a encíclica do Papa Pio XI de 1925. Ao trazer de volta essas bases antigas, o documento forçava os teólogos a escolherem entre o ensinamento de 1925 ou o de 1965. Um especialista em direito canônico da Universidade Católica da América foi enfático ao analisar o texto poucas horas após o lançamento, afirmando que aquela publicação não era apenas uma simples profissão de fé, mas sim um verdadeiro e definitivo ato de acusação formal. O argumento era direto. Se Roma concorda com o ensinamento tradicional apresentado, perde o direito de punir o grupo. Mas se o rejeitar, prova que mudou de rumo. Nos corredores do Vaticano, essa jogada de mestre gerou um misto de revolta profunda e respeito relutante pela astúcia da sociedade. Um membro importante do dicastério para a doutrina da fé admitiu em sigilo que os tradicionalistas agiram de forma inteligente ao usar as próprias verdades universais da Igreja como uma arma teológica incontestável. Outra fonte próxima ao Papa revelou que Francisco leu cada linha com atenção e sem surpresa, pois conhece muito bem os métodos e a postura rígida aplicados pelo padre Pagliarani. O pontífice comentou que, embora a declaração estivesse correta, restava saber se a fraternidade saberia viver essa fé em comunhão. Essa resposta desencadeou divisões imediatas por todo o mundo católico. Grupos conservadores, incluindo aqueles que apenas frequentavam as missas em latim permitidas nas paróquias locais, aplaudiram o documento como um ato de bravura heróica em favor da ortodoxia. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea, elevando o nome de Pagliarani ao topo das discussões de fiéis. Um bispo emérito na França declarou publicamente que punir a sociedade por aquele manifesto seria o mesmo que renegar os ensinamentos herdados de teólogos históricos como Santo Tomás de Aquino. Por outro lado, a ala mais progressista do clero reagiu com preocupação diante do ocorrido. Você e eu podemos notar que, para esses analistas, o texto era apenas uma cortina de fumaça para ocultar a rejeição sistemática ao desenvolvimento da doutrina pós-conciliar. Um teólogo europeu criticou a manobra, explicando que ninguém discorda do credo básico, mas o foco real é o direito da Igreja de evoluir e dialogar com o mundo moderno. Para ele, os tradicionalistas recusam qualquer mudança ocorrida após o ano de 1962. Nos Estados Unidos, onde a fraternidade administra 37 capelas e 2 instituições de ensino,
O impacto prático dessa disputa foi imediato. Os sacerdotes que celebravam a missa antiga, sob permissão, começaram a receber muitos questionamentos de fiéis perplexos. Enquanto alguns demonstravam apoio ao manifesto, outros expressavam medo de um cisma formal com Roma. Um pároco da Virgínia desabafou sobre a angústia de seu povo, que ama a liturgia clássica e não quer a divisão, mas que também não enxerga nenhum erro doutrinário no documento apresentado. Essa onda de incerteza logo cruzou as fronteiras das paróquias locais e atingiu a pequena cidade de St. Mary's, no Kansas, principal reduto da fraternidade na América do Norte, onde o manifesto foi lido publicamente para os fiéis durante as celebrações do dia 18 de maio. Essa comunidade local é composta por mais de 1.000 famílias que mantêm escolas e centros de retiros próprios na região. Toda a dinâmica social deles gira em torno da fraternidade. Desde os batismos e casamentos de seus filhos, até os sepultamentos de seus parentes, sob os ritos litúrgicos clássicos. Longe de ser uma discussão teológica abstrata, o manifesto representava a própria identidade prática daquelas pessoas, unidas no desejo de pagar o preço que for preciso para defender suas convicções. Uma mãe de 6 filhos, que frequenta a missa tradicional desde a infância, comentou que as crianças dali simplesmente não conhecem ou experimentaram outra realidade eclesiástica. Para tais famílias, a fé se resume ao latim, ao rosário clássico e ao catecismo tradicional herdado de seus antepassados. Eles sustentam que essa herança é a essência pura do catolicismo expresso no documento. Se a punição do Vaticano por crerem no que a Igreja sempre ensinou for a excomunhão, eles afirmam que carregarão esse peso com resignação, mas sem fingir que não enxergam a crise teológica ao seu redor. De forma direta, um agricultor local resumiu a situação explicando que eles nunca decidiram deixar a igreja por livre vontade. Na verdade, sentem que a liderança moderna da instituição é que os abandonou, restando ao manifesto apenas registrar essa dura realidade por escrito. O cenário na França, berço histórico da fraternidade e lar do seminário de Écône, revelou nuances ainda mais complexas, devido ao histórico de divisões locais. Você e eu podemos compreender como essa declaração caiu feito uma bomba em um terreno profundamente fragmentado por tensões ideológicas antigas. O prior regional fez questão de escrever aos seus padres, reforçando que, embora o documento não trouxesse novidades doutrinárias para quem já vivia aquela rotina, ele alterava radicalmente a imagem do grupo perante o mundo católico. Eles deixavam de ser meros suplicantes, implorando por permissões de Roma, para se tornarem os verdadeiros guardiões, que agora definiam o padrão de ortodoxia. Na Alemanha, um território onde a fraternidade de São Pio X mantém uma presença discreta, mas obstinada, a recente declaração papal caiu como uma bomba. Hoje, você e eu vamos desvendar os bastidores desse embate. Enquanto a progressista Conferência Episcopal Alemã assistia a tudo, o clima entre os tradicionais era de pura apreensão. Em nossa investigação, contatamos um seminarista em Écône por telefone. Ele foi categórico ao dizer que eles sabem o preço a pagar, pois a verdade não depende de quem é o Papa, mas de quem é Cristo. Tudo se decidirá no dia 1º de julho. Se a fraternidade avançar com as consagrações, a excomunhão será automática.
Nenhum dos lados quer recuar. Para a cúpula do Vaticano, tolerar ordenações episcopais sem autorização prévia destruiria as bases de toda a autoridade canônica. Se um grupo pode consagrar bispos sem o aval do Papa, sem sofrer sanções, cria-se um precedente catastrófico, que outros certamente seguirão. Já para a fraternidade, recuar agora significaria admitir que os alertas que fazem há 50 anos são negociáveis, colocando a unidade institucional acima da própria fé. O superior-geral David Pagliarani deixou claro que prefere a excomunhão a trair a tradição católica. Nos bastidores de Roma, um experiente diplomata do Vaticano nos revelou, sob sigilo, o temor geral. Estamos vendo o ano de 1988 acontecer novamente, com os mesmos discursos e a mesma sensação de tragédia inevitável. A única diferença crucial é que, desta vez, ambos os lados sabem perfeitamente o fim dessa linha e ninguém parece disposto a piscar primeiro. Embora o paralelo com 1988 sirva de alerta, as diferenças atuais são tão profundas quanto as semelhanças. Naquele ano, o arcebispo Marcel Lefebvre já acumulava 82 anos e exibia uma saúde debilitada após 2 décadas de exaustivos embates com Roma. Ele esteve muito perto de um acordo histórico. Em 5 de maio de 1988, ele e o cardeal Joseph Ratzinger assinaram um protocolo que regularizaria a fraternidade. No entanto, a impaciência e a desconfiança de Lefebvre sobre a real boa-fé do Vaticano falaram mais alto, implodindo as negociações de última hora. Em 3 de junho, ele enviou uma carta a Ratzinger, rompendo o pacto e anunciando que faria as consagrações por conta própria. Semanas depois, em 30 de junho de 1988, sob o céu aberto de um campo vizinho ao seminário de Écone, na Suíça, e diante de milhares de pessoas perplexas, Lefebvre ordenou 4 novos bispos: Bernard Felley, Bernard Tissier de Malerá, Richard Williamson e Alfonso de Galarreta. Ao seu lado, como co-consagrante, estava o bispo brasileiro Dom Antônio de Castro Maier, de Campos, Rio de Janeiro. A resposta de Roma veio rápido. Apenas 2 horas após a cerimônia terminar, o Vaticano emitiu uma declaração formal decretando a excomunhão imediata de todos os envolvidos naquele ato de rebeldia. Lefebvre faleceu pouco menos de 3 anos depois, em 25 de março de 1991, sem jamais se retratar. Ele desceu ao túmulo convicto de que havia tomado a única decisão possível para salvar o sacerdócio católico e a missa tradicional em latim. Suas últimas palavras públicas ecoam como um testamento espiritual. Eu transmiti o que recebi. Quase 4 décadas depois, a fraternidade se encontra diante do exato mesmo dilema. Os rostos mudaram. Agora temos Pagliarani no lugar de Lefebvre, Victor Fernandes em vez de Ratzinger e o Papa Leão XIV no lugar de João Paulo II. Mas o cerne do mistério permanece. Pode um grupo sagrar bispos à revelia de Roma se crê que a fé corre perigo de extinção? Para eles, a resposta continua sendo sim. A defesa jurídica da fraternidade apoia-se no cânon 1323 do Código de Direito Canônico,
que isenta de punição quem age em estado de extrema necessidade. Para eles, a escassez de bispos tradicionais representa essa urgência, ameaçando deixar milhares de fiéis sem o sacramento da crisma e sem padres validamente ordenados. A Santa Sé refuta essa tese com veemência. O argumento do Vaticano é que a crise deles foi provocada por eles mesmos e que, bastando aceitarem a autoridade romana, receberiam novos bispos de forma legítima. No entanto, ceder às exigências de Roma exigiria que a fraternidade aceitasse doutrinas pós-conciliares que considera equivocadas. Assim, o ciclo se fecha exatamente como em 1988. Em Menzingen, a pacata vila suíça que abriga o quartel-general internacional da fraternidade, o clima após o anúncio era de uma calmaria inquietante. Um repórter que investigou o local em 16 de maio relatou que a comunidade parecia silenciosamente focada em uma missão silenciosa. Os sacerdotes mantinham sua rotina sem qualquer alteração visível. As missas diárias, as refeições em comum e o trabalho burocrático de rotina. Não se viam reuniões de emergência, rostos tensos ou discussões acaloradas pelos corredores de pedra. A declaração de intenções já estava sob os olhos do mundo inteiro, e as datas das consagrações estavam marcadas de forma definitiva. Eles já haviam entregue seus argumentos a Deus, e nada mais parecia abalá-los. Para aqueles homens, o restante das decisões pertencia unicamente à providência divina. Naquela manhã, Davide Pagliarani subiu ao altar na capela de São Pio X, no coração do quartel-general. Um ambiente desprovido de luxos, com bancos de madeira escura polida e um sacrário ornamentado em seda branca. Ali, celebrou-se a milenar missa em latim, o mesmíssimo rito que a fraternidade guardou como um tesouro por mais de 5 décadas, ignorando a reforma litúrgica de 1969 de Paulo VI. Com a nave lotada por 30 sacerdotes concelebrantes, os seminaristas, vindos de várias partes do globo, preenchiam o coro, fazendo o canto gregoriano ressoar de forma solene pelas paredes de pedra do seminário. Após o término da liturgia, Pagliarani permaneceu 30 minutos em silêncio absoluto no primeiro banco, de cabeça baixa, em sinal de profunda ação de graças. Um jovem padre que o observava relatou em depoimento que o superior-geral aparenta uma paz profunda, convicto de que está seguindo fielmente os passos e o legado do próprio Marcel Lefebvre. Ele não deseja uma ruptura oficial com Roma, mas coloca a defesa dogmática da fé acima de tudo. Um sacerdote mais experiente, colega de Pagliarani desde a juventude, reforçou que o conflito real não é por poder ou independência jurídica do Vaticano. A questão central é a verdade de ensinamentos prévios ao Concílio Vaticano II, que, segundo eles, foram diretamente contraditos depois. Há 50 anos, repetimos essa mesma mensagem, e a resposta de Roma tem sido o silêncio absoluto. Agora, querem nos excomungar apenas por falarmos mais alto. Naquela mesma noite, Pagliarani redigiu uma carta confidencial destinada aos padres de sua ordem em todo o mundo. O texto continha menos de 500 palavras, mas trazia uma mensagem cortante. Reconhecia o aviso do Vaticano, reafirmava a posição deles e ordenava que o trabalho pastoral
continuasse sem interrupções. Ele pediu orações especiais em cada missa, pela preservação da fé católica e pela unidade da Igreja. E finalizou com uma frase marcante: não queremos o conflito, queremos a fidelidade. Se ela nos exigir caminhar em solidão, caminharemos sozinhos, mas sob a luz divina. Traduzida rapidamente para 8 idiomas, a circular de Padre Arani chegou a todos os priorados, escolas e seminários tradicionais na manhã seguinte. No seminário de Winona, em Minnesota, o reitor leu a carta em voz alta no refeitório durante o jantar dos estudantes. Ao fim da leitura, um silêncio pesado tomou conta do local, até que um seminarista tessano, ex-fuzileiro naval de 27 anos, ergueu-se de seu lugar e declarou solenemente: Ad majorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Em uníssono, todos os outros repetiram a frase em latim. Aquele gesto espontâneo e forte ilustrava perfeitamente o dilema de uma comunidade que se sentia intimada pelas circunstâncias a escolher entre a obediência cega e o que acreditavam ser a verdade eterna. No Palácio Apostólico de Roma, o Papa Leão XIV recebia as últimas atualizações sobre a declaração e a carta de Pagliarani. Ouvindo o relatório em absoluto silêncio, ele fez apenas um questionamento: quantos fiéis frequentam as missas deles aos domingos? Ao ouvir do assessor que a estimativa passava de centenas de milhares em todo o mundo, o pontífice calou-se por alguns instantes antes de comentar de forma reflexiva: então, não estamos perdendo apenas papéis, estamos perdendo vidas humanas. E pessoas não são um problema de leis canônicas, mas sim uma emergência pastoral. Essa breve declaração bastou para deixar claro a seus conselheiros próximos que Leão XIV pretendia usar algo muito além das frias punições jurídicas clássicas. O pontífice buscava um caminho diferente e infinitamente mais árduo, exigindo uma coragem pastoral muito maior do que a simples assinatura de um decreto de excomunhão automática. Vamos analisar isso de perto. O Papa Leão XIV sempre enxergou essa questão sob uma ótica inovadora em comparação com seus antecessores. João Paulo II tratou a fraternidade como um sério desvio de disciplina e desobediência. Já Bento XVII, que viveu pessoalmente os bastidores traumáticos de 1988 como cardeal, encarou o conflito sob a perspectiva da teologia, apostando que debates doutrinários lentos e minuciosos poderiam curar essa fratura histórica no coração da Igreja. Por muito tempo, o Papa Francisco preferiu ignorar a sociedade, concentrando suas forças na tarefa de limitar o acesso à tradicional missa em latim para os fiéis em plena comunhão com Roma. Tudo por meio de seu decreto de 2021, o motu próprio Traditionis Custodes. No entanto, o Papa Leão XIV enxergava a situação sob outro prisma. Como agostiniano, moldado por debates sobre graça divina, livre-arbítrio e a essência da Igreja, ele compreendia que aquela resistência não era apenas teimosia. Havia ali uma convicção profunda de que Roma havia cometido erros graves. Embora o pontífice não concordasse com essa ideia, ele preferia o diálogo à condenação como caminho para qualquer saída. Ainda restava saber se essa abertura seria o bastante para conter as sagrações iminentes. Havia um prazo crítico de 42 dias, correndo contra o Vaticano e contra a própria sociedade. No meio desse impasse,
erguia-se uma solene declaração de fé. Um manifesto que ambos os lados juravam defender, mas sobre cujo real significado não conseguiam chegar a um acordo. Os nomes dos sacerdotes escolhidos para o episcopado seguiam sob sigilo, com promessa de revelação para junho, exatamente um mês antes da cerimônia programada. No instante em que essa lista se tornar pública, a tensão atingirá seu ápice. Cada nome ali escrito representará um clérigo pronto para desafiar o Papa abertamente, colocando a sua própria visão sobre a pureza da fé acima de qualquer status canônico dentro de Roma. Cada um desses novos bispos anunciados representará um ponto definitivo de não retorno. Ninguém, fora dos aposentos papais, sabe ao certo o que virá a seguir. Mas a solene declaração de fé já é pública e o tempo corre contra todos. Pela segunda vez em 40 anos, o mundo católico assiste a um pequeno grupo de padres se preparar para desafiar abertamente o Papa, em nome de uma fé que consideram perdida. Se você e eu quisermos de fato entender as consequências desse embate que redefinirá os rumos da Igreja para o próximo século, este é o momento de acompanhar tudo de perto. Faltam apenas 42 dias para o 1º de julho. E o grande mistério é se alguém terá a coragem de buscar uma terceira via.